Muito bem, vamos agora para o nosso fórum, seria a aula 15ª, né? 15ª. Ok, vamos lá por quem que eu não vou fazer por ordem alfabética, não. Vamos ver quem se candidata aí, né? A trazer alguma reflexão. Sim. Eu posso começar, se Agora, os irmãos não se opuserem. Essa camisa aí não tá legal, cara. É que hoje eu vim de roupa social, né? Traje de gala, né? Um momento especial, né, Fala pastor? isso, rapaz. Cadê o glorioso Paraná? Olha aqui, ó. Glorioso Paraná Clube, hein? Coitado do Paraná. Paraná agora lançou uma camisa comemorativa Então. à Copa do Mundo, verde e amarela. Não, é só amarela, né? O problema é que só vai jogar daqui a 2 anos, aí já passou a Copa. Como é que vai fazer, né? Brincadeira sem graça, né, irmão? Mas tá bom, vamos ao que interessa, vai. Vamos perdoar essa Vamos camisa lá. sua aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, Sim. uma das coisas assim que, de certa forma, me chamaram bastante atenção e o que nós falamos o que nós aprendemos aqui é sobre a Igreja Apostólica, né? Sim. E sobre o propósito da reunião que provocava a adoração, né? Se a gente fizer Opa. hoje um comparativo, por exemplo, com os dias de hoje se constrói uma atmosfera para que as pessoas sintam a presença de Deus e se sintam fragilizadas e emocionadas. É a igreja com a parede escura, porque com a parede escura Eita! você tem a, a sensibilidade, né? E, e aí a ministração, não que eu não concordo com a ministração, eu acho que, de certa forma, não estou sendo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas quando a gente olha lá pro passado, né, a gente vê que na realidade Cristo era o centro, né? Era a essência, né? E Cristo bastava, né? Para que as pessoas pudessem realmente, né? Então eu fiz algumas anotações aqui, ó. Na Igreja Apostólica, a reunião provocava adoração, né? A oração e a mensagem provocavam o ofertório e a adoração, né? Então, assim, é muito diferente hoje dos nossos tempos, né? Hoje a gente se depara muitas vezes com um culto, a gente está lá no culto abençoado, e aí sai de lá e fala, o culto hoje não estava bom, hoje o culto não estava legal, o louvor hoje não estava bem, poxa, o baixista errou a nota, né? E acaba se criando todo um movimento, né, para que a gente possa, de certa forma, atrair pessoas para a igreja, e é muito diferente daquilo que a gente vivia, né? O culto sertanejo, porque a gente precisa atrair pessoas que gostem desse estilo musical, né? Isso existe hoje, né? Isso existe. E é assim, e aí quando eu vejo Deus vendo tudo isso, né? E vendo que os cristãos lá do passado passaram, né? A um abismo, né? Uma diferença muito grande, né? Outro ponto aqui que eu acabei anotando também, né? Sobre a questão dos instrumentos, né? Em princípio não haviam instrumentos, mas também a gente não pode afirmar que existiam, né? Talvez seja uma coisa muito pouco relevante, até porque Cristo era o centro, né, pastor? Talvez até por isso, né? Então não era o tipo da coisa que não se dava tanta ênfase assim, né? Sim. Deixa eu ver o que mais aqui. Muito bons pontos aí, hein? Outro ponto aqui, a igreja primitiva, né? Era sempre temporária, estava frequentemente escondida daqueles que tentava eliminá-la, né? Então, assim, por conta disso até, por conta desse movimento, né, da igreja primitiva em resistir a algumas coisas, até com relação a festas mundanas, né? Talvez alguns ritos não eram permitidos, né, sobre a questão de instrumentos, né, e ritmos musicais, talvez, né, justamente por conta disso. Então, assim, se a gente trouxer um pouco para a realidade refletir um pouco sobre a igreja primitiva, eu sei que a gente fala muito sobre isso, né, sobre a questão, ontem, inclusive, nós aprendemos sobre isso também, a gente vê que era uma igreja que, na verdade, não tinha ferramentas, né, e artifícios, sequer tinha um templo, né, então, assim, os cultos eram feitos nas casas, ou embaixo de árvores, ou às escondidas, justamente porque era uma igreja
perseguida, né? E é uma igreja que ao tempo inteiro as pessoas queriam destruir, e mesmo assim, ainda assim, eles conseguiam sentir a presença de Deus, adorar, tinha o coração voltado para a oferta, né? Para o servir, né? A questão relacionada à comunidade também, né? As refeições eram feitas juntas, as pessoas, de certa forma, viviam em comunidade efetivamente, né? Então, assim, o propósito era o reino, né, pastor? O propósito era o reino, né? Então, assim, não precisava de artifício nenhum, né, para que você pudesse realmente sentir a presença de Deus, né? E aí, só para pegar mais um ponto aqui, que aí já sai um pouco da igreja primitiva, que quando a gente fala ali do anseio wesleyano, né, pastor? Eu sempre admirei John Wesley. Agora, eu comprei até a Bíblia de Estudo Wesleyana e a Bíblia de Estudo John Wesley. Nós assistimos o vídeo, né, o filme. E aí, quando a gente olha, né, com tudo que eles passavam, sem recurso, né, quando ele falava, né, Wesley buscava um relacionamento com Deus. A ideia wesleyana era que a observância litúrgica não era somente em se diferenciar do catolicismo, né, não pelo legalismo, né, ou seja, não para parecer santo, né, mas sim pelo relacionamento com Deus, né, e a busca pela santidade, né. Então, são homens de Deus realmente que admiráveis, né, e que tinham esse propósito, né, e que a gente, como nazareno, a gente carrega, né, quanta contribuição, né, quanto coração nas coisas de Deus, né, pastor, para ter esse pensamento, né, essa atitude e essa postura. Eu acho. Terminou, Paulo? Terminei. Eu acho que a nossa matéria começa a pegar forma agora. É muito interessante esse ponto aí dos. Tem uma frase que eu falo que diz assim, ó, por falta de unção, as igrejas inventam programação. Por falta de unção, inventam-se programação. Essa substituição, João Paulo, que foi feita da presença de Deus por uma artimanha humana, né? O louvor deixou de ser vertical para ser horizontal e linear. Essa questão da igreja preta, não vou falar mal aqui, pelo amor de Deus, eu estou só falando a questão do objeto do assunto, não é o artefato em si. A igreja preta, o tipo de som e aquele fundo musical, por exemplo, pregar com fundo musical, não vou criticar aqui quem gosta, que faz. Isso é uma coisa muito pessoal, não é ensinamento aqui da matéria, porque a matéria, quando ensina, é a linha nazarena. Eu não tenho essa autoridade para dizer o que é e o que não é da linha nazarena. Eu me prendo à matéria em si, mas, particularmente, eu acho que quando estou pregando, eu preciso de atenção 100% na mensagem. A música chama atenção. Ela sempre dizia para algum lugar, ou ela está tentando trabalhar a questão cognitivo-sentimental. Se você usar isso como subterfúgio, é chato, porque eu espero que o Espírito Santo opere sem nenhum tipo de motivação humana, desde que seja ele que faça. Mas aí é uma questão de gosto, isso não é pecado, não é proibido, é questão de costume. Mas há de si valer na discussão do João Paulo aí, sobre essa questão do que provoca a liturgia em nossa igreja. O que ela está provocando? Não sei. Eu não sei quem de vocês aí é pastor local, que tem uma igreja local que cuida. Eu daria uma sugestão de você... tem um áudio aberto aí, com barulho aí, tem um áudio aberto. Eu daria a sugestão de vocês, um dia, chamar a igreja de vocês e falar assim, gente, vamos cantar, vamos começar o culto na oração. Pega a liturgia de Justina ali, ou da Santa Ceia. Começar com uma oração aqui, uma palavra de exortação, e pá. E no final, ó, irmãos, depois desse culto, dessa palavra de exortação, qual o cântico que nos vem à nossa mente? O que os irmãos sugerem? Alguém tem um cântico que possa... Porque era assim que eles faziam no final. Alguém tem um cântico para o Senhor e a igreja seguia na doxologia, no amém. É muito relevante, Paulo, essa sua
colocação. Eu estou orando para que Cristo seja mais presente em nossos cultos, para que haja a presença do Cristo vivo em nossas reuniões. Uma coisa que eu falo com o meu grupo de louvor aqui, olha, pessoal, o culto tem uma liturgia, a gente tem assim mais ou menos a ideia que vai acontecer, mas se Deus tomar o culto, esqueça a liturgia. Inclusive, Daniel, já 2 vezes que eu falei para o grupo assim, ó, eu vou pregar. Começou a cantar a primeira música, ó, a mensagem chegou no coração, estou pregando agora. Eles param na hora, eu prego, eles já sabem. Eles são obedientes. Essa liberdade, isso não é confusão, isso não é desorganização. Quando não tem nada extraordinário, o culto acontece normal. Mas quando Deus toca, muitas vezes, Major, eu já orei pelos enfermos antes de pregar. Eu ia pregar, quando eu fui pegar a Bíblia, o Senhor falou assim, ó, meu filho, olhe pelos enfermos, a unção da cura está aqui agora. Aí eu peguei e falei, gente, ó, vou pregar, mas antes, vem aqui, por favor, na frente dos enfermos, quem está com dor, quem está com fome, dá uma orar aqui agora, não espera a mensagem. Então, assim, eu acho que deve existir a liturgia, sim, né, aquela classificação, mas não pode engessar. Se o Espírito Santo mover para alguma coisa, então a gente tem que acompanhar, mas que seja uma iniciativa pastoral. Alguém tem algum contraponto, alguma coisa a dizer com a palavra do João Paulo, ou pode usar já para você colocar o seu pensamento aí no fórum? Se eu puder colocar uma palavrinha rápida, uma das coisas assim, que me chamou a atenção nas aulas foi a transformação da liturgia com o passar do tempo, se adaptando ao tempo e à cultura da Boa, igreja. boa. Por exemplo, eu não posso falar que a liturgia da época de Roma estava errada e querer aplicar a situação que eles estavam vivendo, a liturgia de Roma, nos dias de hoje, sendo que hoje não tem a perseguição da igreja. Então, é necessário aplicar o que o senhor sempre vem falando para nós nas últimas aulas. Analisar o tempo passado com uma ótica do passado, voltar lá e analisar o que estava acontecendo. Por Sim. que isso me chamou a atenção? O contexto da época. Isso. Por que isso me chamou a atenção? Porque eu já fui muito bombardeado de críticas ferrenhas sobre, como na nossa aula está falando sobre louvor, me veio isso muito à mente, que me julgavam assim, olha, não pode isso no louvor, porque na época dos apóstolos não tinha isso. Não pode isso no louvor, porque na época da Igreja Católica não tinha isso. É como se quisesse colocar o jugo de Roma, o jugo de Roma nos dias de hoje, para justificar a aplicação de uma liturgia numa época errada, sem que entender o cerne da questão. Então, me chamou a atenção o que levou a liturgia naquela época apostólica a ser daquela forma. O que levou a liturgia na época da Igreja Católica a ser daquela forma. E, principalmente, o que me chamou muita atenção foi como houve a mudança de uma forma lógica com o passar dos tempos. Como na época de Roma, da perseguição de Roma, não tinha o louvor porque era uma época sofrida, e como foi transformando os tempos, a igreja foi se adaptando e mudou o seu pensamento com o passar dos anos. Teve ali alguns séculos que houve uma restrição, depois mais liberdade, depois restrição. Então, isso me chamou muita atenção, como a igreja vem se adaptando a partir do tempo e espaço que está vivendo. E uma das coisas que me deixa muito receoso é, no dia de hoje, não se atentar nessa mudança e de duas uma, ou querer pegar um período passado, aplicar nos dias de hoje sem nenhuma justificativa, ou romper com a cultura passada e querer criar uma nova cultura agora sem de onde vir, sem nem de onde ir. Então, é duas coisas que me deixam preocupado. E, em especial, assim, eu falo da questão do louvor, porque eu senti que o mais profundo da aula foi a questão do louvor, em relação aos levitas, que tá se criando muitos institutos hoje em dia, sem história, sem base, sem fundamento, usando até as palavras do professor, um analfabetismo histórico, para justificar a criação de alguns institutos que não têm razão de ser, ao invés de pegar uma cultura que já está atravessando séculos e se aprimorando cada vez mais. Eu tenho para você uma resposta aí, Daniel, nesse conflito que você criou aí, ou que você analisou, desculpa. Eu tenho uma resposta. Eu acho que não se pode perder a essência.
Quando você perde a essência da presença... Porque qual que é o motivo da liturgia no culto? É a presença de Deus. Inegociável. Culto sem Deus não existe, cara. Né? Vamos cultuar hoje, mas Deus não está aqui hoje porque a gente não vai precisar de Deus hoje aqui. Não, culto é para Deus. Então, talvez, Daniel, o que vai... É difícil, como você colocou. E também eu vejo, como é que eu vou me adaptar? O que vai ser a igreja daqui a 20 anos? Como é que ela vai ser? Porque no meu tempo de criança não tinha igreja preta. Não tinha bateria, nem instrumento. O que vai ter na frente que hoje não tem, que amanhã vai ter? Eu acho assim, a presença de Deus, ela coíbe certos tipos de situações que poderiam colocar em risco a orientação da palavra de Deus, sabe? Eu fui pregar num congresso lá em Belo Horizonte, pastor Jorge Linhares, era uma conferência para 7.000 adoradores inscritos, né? Mas dava mais gente. Comigo estava a Fernanda Brum, o André Valadão, o Ademar de Campos e eu, né? O menor deles lá. E uma pergunta que foi dirigida a mim pelo plenário se o crente podia ouvir música mundana. A resposta é não, claro, não pode. Mas não é uma resposta simples para dar. Inclusive, eu estava numa televisão e tudo. O Espírito Santo me orientou, rapaz, numa sabedoria naquela hora. O que é que define que eu posso cantar e não posso cantar? Se você for na África, cara, você vai pensar que é macumba lá, o pessoal tocando lá, batendo assim, parecendo, sabe? Você faz, gente, isso é uma sessão de candomblé. Mas não é, cara. Eu vi o Espírito de Deus operar de uma forma poderosa lá entre os africanos. O fato de eu ver o Espírito de Deus operar entre os africanos não quer dizer que eu vou mandar o candomblé para dentro da igreja. Não estou falando isso. É que na cultura africana lá, que é uma aqui parecida, que é a cópia, lá eu vi Deus operando de uma forma maravilhosa. Eu quero dizer o seguinte, o que vai definir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que houve de Deus, o que não houve de Deus, é a presença do Espírito Santo. Quanto mais ele for presente, ele mesmo vai colocar tristeza no meu coração, certas coisas que a gente vê acontecer na igreja, certos momentos de adoração aí, a gente vê que não é Deus, cara. Tem música aí que é psicodélica, tem música aí que ela é lamentável. A música, o cara quer se matar, ele entra na igreja e acaba de dar um tiro na cabeça dele, que a música, sabe, uns cultos arrastados, uns hinos arrastados. A turma já começa o culto lá, viajando na maionese, um Deus que está lá longe, o miserável está aqui embaixo gritando, sabe? É umas coisas que eu não entendo. Olha, então assim, o que vai definir a presença, se aquilo é ou não é de Deus? É a presença do Espírito Santo, que coíbe. Essa presença coíbe que coisas erradas sejam aceitas no nosso meio. A gente, olha, o Espírito Santo presente é o maior discernimento. Você me perguntar assim, pastor, qual que dos 9 dons, qual é o mais importante? Eu vou te falar na lata. O mais importante é o discernimento. Eu prefiro um culto sem um dom da palavra, e com discernimento, do que um culto que o cara prega muito bem, mas não tem discernimento nenhum. O diabo está atrapalhando, está bagunçando, ninguém está vendo. Então, assim, o que vai diferenciar a nossa liturgia não é nem o modo de fazê-la, é a presença do Espírito Santo em nós. Olha só, eu toquei uma musiquinha aqui, rapaz, do Carlos Wesley, rapidinho aqui com a gente aqui, ó. Eu senti a presença de Deus. Não é porque eu toquei, não. Não é porque eu toquei. Podia ser outro. Mas é um exercício de um violão aqui, uma coisa sem pensar, uma liturgia. Que Deus aprovou essa letra aqui, essa música. O Espírito Santo também tocou no nosso coração. Lembra de Ananias e Safira, gente? Lembra? Naquela liturgia lá do culto que eles mentiram a Deus? Quem lembra dessa história aí? Que eles venderam terreno e mentiram para os apóstolos. O que aconteceu lá? O Ananias morreu, depois a mulher dele chegou, mentiu, morreu também no culto. O casal morreu, né? O casal, Ananias e Safira, morreram no culto lá porque mentiram o Espírito Santo. Espírito Santo estava no culto. Me perguntaram assim, por que hoje o pessoal mente na igreja e ninguém morre? Tem pastor mentindo, pregando, não morre. Eu digo o seguinte, porque naquela época, quem estava no púlpito era o Espírito Santo. Hoje, quem está no púlpito é o Ananias e Safira. É isso aí.
Então, Daniel, respondendo o seu conflito aí, a única coisa que vai poder fazer a gente entender esses pontos que você colocou, bem colocado, é exatamente a presença do Espírito Santo de Deus. Eu digo a vocês aqui todos, cada um tem a sua igreja, né? Congrega na sua igreja, alguns podem ser pastor aqui, não sei, que dirige uma igreja. Peça a Deus, não preocupa com o estilo musical, peça a Deus a presença. Irmãos, eu tenho certeza, Deus presente num culto, cara, não vai ter meninice, não vai ter chocarrice, não vai ter nada que venha denigrir o evangelho ou escandalizar. Com certeza. Com certeza. Mais alguém aí? Me empolguei aqui um pouquinho com o Daniel aí, desculpa, gente. Vamos lá, quem é o próximo aí? Vai, Rodrigo. Pastor, eu queria só falar assim rapidinho, né? Aproveitando. Tá me ouvindo bem, né, pastor? Tô ouvindo bem. Tá sendo minha voz aí bem? Tá legal. Tá. Então, aproveitando um gancho do que o Paulo disse ali, né? O que eu vejo hoje, assim, dos cultos, né, da liturgia hoje, que hoje já realmente não é mais falado sobre Cristo, né? Sobre que a mensagem mesmo. Na liturgia de Jesus, lá onde começava-se com uma palavra, né? E Paulo falando também, onde começava com salmos, com cânticos, né? E hoje a gente vê, assim, que realmente uma adoração ao homem, né? Aquela palavra já não tem mais aquele conteúdo, né? A força da palavra hoje já não existe, né? Foi Pedro, no primeiro discurso dele, mais de 3.000 almas se converteram a Cristo, né? Sim. Num único discurso que ele fez, né? Que ele, impulsionado pelo Espírito Santo, né? Como o senhor disse hoje, acabou de dizer mesmo, né? Que o Espírito Santo hoje já não faz parte mais hoje das igrejas no geral, né? Eu acho que hoje a gente está dando muito ênfase mais ao homem, né? Ao homem falando mais do que o Espírito Santo, e a gente realmente tá fazer uma sequência, né, de uma coisa. Vamos começar com louvor, uma palavra e tal, né? E a gente está deixando o Espírito Santo agir mesmo, né? O Pedro. Às vezes pode ser começado com uma oração, pode de repente, ou a palavra mesmo em si, né? Pode falar. Pedro com um sermão converteu 3.000. Hoje, com 3.000 sermões, não converte um. Isso, verdade. Então, ali ele estava impulsionado, né, pelo Espírito Santo mesmo, né? Ele estava e hoje não tinha, né, não tinha microfone, não tinha nada ali, é no gogó mesmo, né? E hoje a gente, para falar de Deus, tem que ter um instrumento, tem que ter uma boa guitarra, tem que ter um microfone de marca, né? Senão não dá certo, né? Uma Então, banda boa. tem que ter, né? Tem que ter um jogo de luz, né? E Deus mesmo tá ficando fora, né? Deus tá de fora e falou: realmente eu não tô aqui nesse lugar. Esse culto Cara, não é para mim, né? Que o homem tá tomando esse lugar de Deus, né? Pregador, se ele não for lá, né? Se não falar que né, o poderoso homem de Deus, tal, o enviado do Senhor, servo do Senhor, vai estar pregando amanhã na igreja, né? Ele já se sente mal, já não vai na igreja, né? Ou já se sente constrangido se não é chamado de, sei lá, de bispo, de apóstolo, de tal, né? De termos assim. E naquele tempo, não, né? Uma das passagens bonitas ali, que quando Pedro estava passando, né? E daí ele foi, né? Que viu aquele homem aleijado e falou: Não, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, né? Levanta e anda, né? Que era o poder que ele tinha da palavra. Né? Aquilo ali é sensacional, né? E ali é a liturgia também, né? Do culto, né? ô Rodrigo, sabe, as marcas dos avivamentos que houveram na história é interessante. Era um livre agir de Deus. Meu amigo, eu já tive em culto que a presença de Deus tomou conta do local, ninguém sabia o que fazer, cara. O programa do culto perdeu sentido. Aquela presença de Deus, ela muda a situação. Canta-se um hino aqui, aí o pastor chega lá e prega, e tem aquela. É interessante isso. Então, acho que eu estou aqui falando para futuros pastores nazarenos, que vão um dia ter os seus púlpitos, as suas igrejas. Acho que com exceção aqui do Major. O Major já dirige uma igreja, né, Major? Parece? Não, Não, o auxiliar do Boqueirão. Ah, tá.
Então, vocês serão titulares um dia e vocês serão responsáveis pelos Amém. púlpitos. Eu trabalho em formação de obreiros já há muitos anos que eu trabalho formando obreiros para o Santo Ministério. Um dia vocês serão pastores dessas igrejas. E Deus vai cobrar da mão de vocês isso aí. Porque o pastor, ele é o guardião do rebanho. Se aparecer um lobo, ele tem que bater no lobo lá e expulsar o lobo. Então, assim, o lobo não é só o diabo, não. Essas coisas também são lobo. Tem gente cantando heresia no púlpito. Tem gente cantando música sensual na igreja. Quando fala em liturgia, fala assim em púlpito, não fala em tudo. Eu vou dar um exemplo muito clássico aqui no meu caso. Eu permito que as irmãs cantem de calça comprida lá na frente, mas eu não permito que cante numa calça comprida mostrando as regiões genitais. Eu vai cantar de calça comprida, coloca uma bata, coloca uma camisa que possa tapar na frente, um camisão. Mas tem irmãzinha que vai pro púlpito, rapaz, que é aquela espingarda de matar obreiro, né? Parece uma espingarda de matar obreiro. Fica lá. Não é, Major? Espingarda de matar obreiro. Pode ver que é uma espingarda, parece uma espingarda, né? De matar obreiro. Então, assim, poxa vida, tem gente que está no culto ali que veio do mundão. Tem gente que vai no culto domingo que teve sábado no motel. E está no culto domingo lá e viu aquela pessoa na frente da igreja bonita, tem irmã que é bonita, e chama atenção. Ou então os rapazes com as calças do Gustavo Lima, né? Aí a unção Gustavo Lima, né? Michel Teló. Então, assim, Pastor, mas não, oi. pastor, não cortando o senhor, hein? Mas sabe o que eu vejo hoje nas igrejas, assim? É que, como eu estava falando, que hoje é o homem que domina, né? O Espírito Santo, a gente não tem mais o discernimento de Deus mesmo, né? Uma vez eu fui num trabalho de uma igreja, a Deus é Amor. E daí é um trabalho jovem lá, né? E daí ele fala, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, vem aqui na frente e tal, né? E na época lá eu tinha meus 17, 18 anos, assim, né? Bem novo. E daí alguns receberam o batismo lá e alguns começaram a falar. Só que daí nisso o pastor que estava ali, né, na frente, daí ele falou, opa, vamos parar aqui o negócio aqui. Já deu ruim aqui. Daí todo mundo estranhou, porque ele falou assim, pera lá, quem tem o dom de discernimento de espíritos aqui? E daí nenhum irmãozinho se manifestou. Ele falou, não, irmãos, veja bem, antigamente o diabo ele passava pela igreja e saía fora. Hoje ele está aqui dentro e ele fala em mistérios. E na hora ele colocou a mão sobre a cabeça de um jovem lá e repreendeu o espírito maligno que estava ali falando em Discernimento. línguas dentro da igreja. Discernimento. Discernimento, né? Isso aí. E daí eu até então nem sabia o que era dom de discernimento naquela época, né? Eu falei, meu Deus, o homem, né? E depois a gente foi aprendendo, conhecendo um pouco mais. E hoje, dentro das igrejas, a gente vê muito isso hoje, né? Muita coisa mesmo. O Espírito Santo de Deus hoje A Bíblia fala que quando Davi tocava, os tá lá demônios. fora da porta. A Bíblia fala que quando Davi tocava, os demônios saíam de Saul, né? Tem igreja que toca aí, os demônios entram para a igreja, pelo amor de Deus. Ao contrário. Pessoal, eu acho que eu coloquei aqui, eu tenho dois Zoom. Eu tenho o que é pago e o que é gratuito. Acho que eu pus o gratuito, que está faltando 10 minutos aqui. Mas nós temos ainda aqui o... Acho que dá para fazer aqui, ó, o Major e o Flávio. Vamos lá. Obrigado, Rodrigo. Valeu, hein? Bom, pastor, é o Flávio, tudo bem? Ô, Flávio. Bom, então, entrando nesse tema aí que nós estamos, né, sobre os cultos, né, a gente tem que voltar à essência da palavra, né, para a gente conseguir ter um bom discernimento do culto, que é como fazer, né, que nem o pastor, numa das aulas, o pastor falou sobre Caim e Abel, né, e, da mesma forma ali, a gente vê que Abel, ele estava andando com Deus, né, tanto que ele teve o discernimento de ofertar o melhor, né, a primícia, né? Então ele já foi em espírito, né? Mesmo Abel, que viveu pouco e ofertou o melhor, a palavra fala que foi o melhor, né? Que ele a oferta dele, né? Da mesma forma lá Enoque também, né? Que viveu 300 e poucos dias e quando do nada ele já não estava mais, né? Porque Deus o tomou para si, né? Então eu vejo assim que cultuar, a parte do culto, nós estamos falando da igreja, né? Mas o cultuar começa individualmente. Eu tenho que estar andando com Deus, ou os irmãos, que nem
também no debate de hoje falaram assim, né, que vai na igreja e não sente nada, ou a igreja está fria, mas na verdade o culto começa no nosso dia a dia. Eu acordei, então, poxa, eu estou andando com Deus, eu estou vendo Deus assim no cantar dos pássaros. Então, tudo vai do Espírito Santo estar a gente dirigindo, né, a nossa conduta, a nossa vida, né, o nosso olhar, né, o nosso falar, né. Eu sou muito chato às vezes, porque eu fico corrigindo muito as pessoas, sabe, que estão vamos dar um exemplo, né? Como que a pessoa vai chegar e vai receber vai fazer um culto, um ombreiro, vai fazer um culto maravilhoso, sendo que o dia dele não foi tão maravilhoso assim. Daí o Espírito Santo ele meio que dá uma afastada, né? E eu também tenho aqui eu tô lendo aqui também, ó, é que é a que revela o parecer de Deus para toda a humanidade, pois são aplicáveis a todas as culturas. Eram leis para corrigir erros morais e estabelecer a santidade do seu Sim. povo. Então, voltamos aqui à santidade, né? Estabelecer a santidade. Aqui, eu vou só estar lendo Salmos 19:7, só para a gente relembrar aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Daí, voltando à parte da simplicidade da palavra, né? A gente vê que o Senhor Jesus ele falou, né, que a palavra, por mais poderosa, preciosa que ela seja, ela foi liberada para os humildes de coração, né? Então, às vezes a gente tem que, para a gente ter uma igreja transformada, uma igreja santa, que nós temos que ser santo como o Senhor é, nós temos que ter uma igreja mudada, um culto direcionado para o Senhor. Quando fala também em oferta, vamos falar da oferta da viúva pobre. Ela estava num contexto, vamos dizer, em Curitiba, lá um bairro bem conceituado lá, um bairro bem pessoas nobres. E daí você vai numa mesma igreja, no bairro do lado de pessoas humildes também, né? Então vai ter a oferta que é de amor. Então, já começa a cultuar aí também, né? E também eu também trouxe também um momento de reflexão aqui também da parte que a oração, o louvor, né? Às vezes a gente para assim, qual que é o perfeito louvor? Qual é a oração perfeita, né? Lá em Paulo e Silas eles estavam na cadeia e eles estavam lá orando e louvando ao Senhor. E as cadeias se renderam e talvez não, a gente não, a palavra diz que eles estavam louvando e orando ao Senhor e as cadeias se renderam, o Espírito Santo desceu naquele lugar, né? Ali foi um dos maiores cultos, né? Foi dentro daquela cadeia, foi uma coisa tremenda ali, tudo se rompeu, até o, o, o carcereiro, o policial lá que cuidava lá, o carcereiro lá, ele caiu de joelho, ele falou, poxa vida, que fogo que é esse? Que mesmo eu não sendo junto com vocês convertidos, eu estou aqui aos pés, né? Então, volta ao culto de novo para os nossos dias, né? Nós temos que buscar realmente, né, essa essência, né, da adoração, né? Uma outra também que a gente falou também nas aulas foi falado sobre instrumentos musicais, né? E o louvor certo, né? Quando Davi ele foi falar, o gigante ele estava zombando de Israel, né? De Saul, os guerreiros estavam todos amedrontados ali, com as suas mãos afrouxaram, né? Eu vejo no meu coração que foi um louvor aquilo ali, né? Quem esse gigante pensa que é? Eu vou em nome dele, em nome do Senhor dos Exércitos. Poxa, isso aí um dos maiores louvores, né, que a gente pode ter, né? Você falar, ver um problema e você louvar, né? Você falar, não, eu vou, eu posso, porque o Senhor está comigo, né? Amém. Então eu trago muito isso aí, né? Na parte assim que a pregação ela tem que voltar para olhar para Cristo, né? E o nosso dia a dia também, né? A gente tem que se policiar 24 horas por dia, para a gente não sair também porque o culto começa no nosso coração, né?
A pastora tem uma frase assim que ela diz assim, ó, ninguém dá o que não tem. Se você não tem o Espírito Santo, o que que você vai oferecer? É. Então, o culto, às vezes a gente está falando da liturgia do direcionamento da igreja, né? Como funciona ali, mas também temos que estar em nós, né? Primeiramente, para a gente passar a encher, né? Os novos Amém. corações, né? Ô, Flávio, você pegou 2 minutos e meio do Major, mas foi boa a sua Tá, participação. Não, tem que ser. tá bom, obrigado. Major, você mata em 2 minutos ou eu chamo outro link aqui? Não, vamos lá, ué. Vamos lá. Se cair, eu te chamo outro link, tá bom? Não Obrigado, vou ser muito. Flávio. Você colocou 5 pontos interessantes aí, tudo ligado à ortodoxia. É isso mesmo. Bem mais perto do que original. Major, Vamos lá. Bom, não vou ficar macetando em cima de tudo aquilo que o pessoal já falou aí, ficou né? por último, né? Não, quem fica por último tem esse problema, né? Mas Resume. assim, acho que a questão dos instrumentos ali me chama a atenção e eu lembro que o meu pai na fé falava, quando eu comecei a frequentar a igreja, tinha um grupo de louvor grande dele, né, foi dando alguns problemas com algumas pessoas, foram saindo e eu estava aprendendo a tocar violão. E um dia eu cheguei lá para tocar e acho que eu toquei 5 vezes a música do Zaqueu, que era a única que eu sabia tocar, durante o culto inteiro, né? Foi para abrir o culto, foi para oferta, para fechar o culto, foi só a música do Zaqueu, que era a que eu sabia tocar. E daí eu falei com ele no final, falei, pô, pastor, o senhor me colocou numa fria, né? Pô, o senhor pediu para eu tocar, eu só sei tocar uma música. Daí eu lembro que ele falou assim, cara, o melhor instrumento da adoração é o teu coração. Então, eu falei assim, não se prenda no violão, não se prenda com o instrumento. Então, o melhor instrumento que você tem para adorar é Glória a é o Deus. teu coração. Então, isso aí para mim sempre ficou marcado, né? Foi bacana. Chamou a atenção ali do Loki ali, né? Então, isso aí também chamou muita atenção aí com relação, principalmente aquelas réplicas ali, né? Que o pessoal fazia dos católicos. E os cuidados que a gente tem que ter hoje, né, professor? Como já foi debatido aí, né? A questão ritualística, os ritos, a maneira de se portar, a maneira de se vestir, a maneira de conversar, a maneira de falar. Então a gente sabe que hoje eu pastoreio jovens, então a gente sabe que tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente quer usar uma linguagem um pouco mais despojada com eles ali, mas tem que tomar cuidado com a heresia, né? Para não escorregar. Mas eu vejo assim, né, que a gente está cercado de igrejas muito sérias aqui, né, a própria Nazareno, eu vim da Quadrangular, a gente sabe que é uma igreja séria também, então a gente sabe que a Amém. gente vem com boas bases, né, a gente vem com boas bases para estar trabalhando, e aqui, né, na discussão dos colegas aqui, a gente percebe, né, a seriedade de cada um aqui, a qualidade dos comentários, né, então você vê que ninguém aqui está brincando, né, então como Amém. é o futuro da Nazareno que está aqui, né? Nós É. já estamos aqui